Estamos aqui no Rio Guaporé, na cidade de Pontes de Lacerda, na saída da cidade, sentido Vila Bela da Santíssima Trindade. Ele já é aqui majestoso, rio muito bonito e importante, tanto na região de Mato Grosso quanto em Rondônia. A caminho de Vila Bela da Santíssima Trindade, aqui pela BR-174, a gente vê aí as montanhas da Chapada. Vila Bela, para quem não sabe, é a primeira capital do Mato Grosso. Tem um trecho navegável do Rio Guaporé que vai até Costa Marques, que é o local onde se encerra o Rio Guaporé. Lá ele vai se transformar em Rio Guaporé e mais para frente se transforma em Rio Madeira. Então ele tentou achar na sexta, não conseguindo, vamos lá na Ilha Bela conhecer a cidade, passar 1 ou 2 dias lá e depois retornar para cá. Rio Guaporé, Ilha Bela da Santíssima Trindade. Os pescadores aqui da região. E nós está como? Lavando a louça do almoço. Vamos que vamos, meu povo. Vocês, amigo, eu. Ah, é, o Vinícius lavando a louça do almoço, enquanto o pessoal de Vila Bela tá indo pescar, né? Tá certo, né? Ele tá viajando, tá comendo, né? Tem que fazer alguma coisinha, né? Fechou então, valeu. Palmas pro Vinícius. Isso aí. Olá pessoal, estamos aqui em Vila Bela da Santíssima Trindade. A Kombi Dona Olinda aqui ao fundo, né? Rodando o Mato Grosso nessas férias. E estamos aqui na praça da Vila Bela da Santíssima Trindade para mostrar um pouquinho alguns dos monumentos históricos que tem nessa localidade, né? Nós estamos aqui numa pracinha muito bacana, mas eu queria mostrar para vocês a plaquinha que tem aqui sobre... O Palácio dos Capitães Isso. Generais. Exatamente, chega aqui. Então é um local histórico, né, que tem a ver muito com o município que a gente mora, que é Alto Alegre dos Parecis, porque o Rio Guaporé passa aqui e o Rio Guaporé também faz de limites entre o município que a gente mora, Alto Alegre dos Parecis, e a Bolívia, né? Aí tem uma plaquinha aqui dizendo o nome da praça, Dom Antônio Rolim de Moura, que tem tudo a ver com a nossa região, com um lugar que a gente chama Porto Rolim de Moura, com a cidade também de Rolim de Moura, que é vizinha de Alto Alegre dos Parecis. Então o nome dessa praça também é em homenagem a Dom Antônio Rolim de Moura. E foi inaugurada em 7 de setembro de 1986. Né? A outra placa do monumento aqui está apagada, não dá para a gente identificar o que é, mas né, outra coisa interessante que temos ali é a placa sobre o palácio. Vamos chegar lá para mostrar a placa para vocês.
Palácio Capitães Generais, né? Então ali tem um letreiro dizendo o seguinte. Esse palácio está localizado no centro histórico da cidade e o prédio do Palácio dos Capitães Generais, em Vila Bela da Santíssima Trindade, Mato Grosso. Foi sede do governo da província de Mato Grosso por 68 anos. Por se tratar de um dos principais monumentos de Vila Bela, foi fundado em 1752 pelo governador e capitão-general da Capitania de Mato Grosso, Antônio Rolim de Moura Tavares. Então, assim, é um prédio, né, que tem uma história, né, muito bacana. Aí, dá para vocês visualizar o prédio, olha que prédio bonito, né? Externamente está Bem conservado, né? bem conservado, foi restaurado, mas no canto ali nós temos uma pracinha, vamos mostrar ali para vocês, né? Com brinquedos, né? Equipamentos para fazer atividade física, né? Então é uma pracinha bem bacana, bem conservada. A torneira aqui, quem precisar, né? Vamos mostrar para vocês, ali tem os equipamentos para fazer ginástica. E é uma praça, né, bem arborizada, cheia de banco, ó, um lugar bacana de se conhecer. Faz parte da história do Brasil e da história de Rondônia, né? Vamos olhar pra cá. Tá tudo fechado hoje, eu acredito que seja feriado, alguma coisa. Aqui tá quase todo o comércio fechado. Aqui tá aberto. Tá fechado também, não tá... Parecia que tava aberto. Deixa eu ver aqui. Aqui tem mais placas. Construído em 1752 pelo primeiro capitão-general de Mato Grosso, Antônio Rolim de Moura Tavares, o conde de Azambuja. O Palácio dos Capitães Generais foi sede do governo da Capitania de Mato Grosso durante 68 anos, formando a Câmara Municipal, a cadeia, a Casa de Fundição, o Quartel dos Dragões, a Matriz da Santíssima Trindade, a Igreja de Santo Antônio dos Militares e de Nossa Senhora do Carmo. O primeiro núcleo da vila fundada em 19 de março de 1752, para servir de capital da nova capitania, com a denominação de Vila Bela da Santíssima Trindade. Retrato da arquitetura colonial. Tem como sistema construtivo a taipa de pilão, baseada em fundações de pedra canga e cristal. Integra o Centro Histórico de Vila Bela da Santíssima Trindade, tombado pelo Estado por meio da Portaria 2284, publicada no Diário Oficial de 10 de setembro de 84. O palácio passou por obras de manutenção realizadas em parceria com a mineração Apoena S.A., sendo ocupado novamente como sede do governo por ocasião da transferência da capital do estado de Mato Grosso em março de 2016. Vila Bela da Santíssima Trindade. Legal. Tem outra placa aqui na frente, ó, uma placa um pouco mais antiga, né, falando um pouquinho sobre o Palácio dos Capitães Generais de 1752 a 1985, 233 anos de fundação. Então é outra plaquinha também bem interessante, né, mostrando um pouquinho sobre esse monumento histórico aqui do Mato Grosso. Então aqui, ó, Vila Bela da Santíssima Trindade, berço do estado. Uma cidade muito importante, né? Bem antiga. Importante para o Mato Grosso, também importante para Rondônia, principalmente por Rolim de Moura do Guaporé, Costa Marques, né? Então são locais também que sofreram influência dessa região que é Vila Bela da Santíssima Trindade. Se vocês olharem no solo, né, aqui tem os resquícios ainda do tipo de material utilizado para a fabricação para a construção desse prédio, né? Ele estava meio escondido aqui, mas com a compilação do tempo aí mostrando os blocos de pedra, né, do que está falando a placa ali da questão do prédio, né? As telhas também são diferentes, ó, não é da forma que a gente conhece. Ó, dá para vocês verem a questão das telhas são diferentes, o tipo de forração também que é madeira. Mas Essas pedras que lembram um pouco o Forte Príncipe da Beira, que a gente já conhece, né? Apesar de que lá são bem grandonas, né? Mas aqui lembra bastante isso aí. Aí pessoal, nós estamos aqui nas ruínas da igreja, né, de Vila Bela da Santíssima Trindade. Olha a estrutura que nós temos aí em cima, ó, né, porque está se deteriorando muito e construíram
essa estrutura aí para cobrir as ruínas da igreja. Chega mais perto aí. Mostrar também os tijolos que foram feitos, né? Não sei se é tijolo, se é bem pedra, o que é que foi construída essa igreja. Né? Ó, as madeiras, né? A grossura que é as madeiras, não é nem viga, né? Nem pranchão de ponte é tão grosso quanto é esse negócio aqui que foi construído, a questão da igreja. Né? Chega mais um pouquinho aqui para mostrar o portal. Né? O portal também é daqueles bem brutos, né? É diferente dos portais que a gente costuma colocar em casa. Então a madeira, o portal é tudo isso aqui. Né? Então é bem interessante. Né? Infelizmente no Brasil as coisas não são bem históricas, não são bem cuidadas, mas dá para a gente ter uma noção de como era a igreja aqui em Ilhabela da Santíssima Trindade, né? Uma das primeiras igrejas construídas aqui na região. Dá para vocês verem as ruínas, toda essa estrutura, os tijolos, como era feito, o tamanho do salão, né? O tamanho do salão, como é que era. A parte das janelas lá no alto. É uma pena que se deteriorou tanto, né, para até ser cuidado, né? Porque aqui já é um patrimônio reconhecido pelo IPHAN, né? Já é um tombamento histórico nacional, mas já se perdeu bastante parte da estrutura. Mas pelo menos está sendo cuidado o restinho aqui, né? Pelo tamanho do salão aqui, se percebe que a igreja era muito grande, né? Era uma estrutura enorme, né? Que devido ao abandono foi se deteriorando, perdeu o telhado, perdeu janela, porta, né? Mas aqui na frente dá para a gente ter, pelas noções que a gente tem da arquitetura das igrejas, acho que ali na frente tinha um espaço onde seria duas torres, né? Então as duas torres, a questão do sino, eu acredito que seja de frente para o palácio, né? Aqui no canto nós temos também várias madeiras que está jogado no canto aqui, que com certeza fazia parte da estrutura da igreja, né? Dando sustentação à igreja, que foi construída, né, por volta de 1700. Né? Então nas placas ele fala 1700 e pouquinho. Então nesse período que foi construída essas igrejas. Então naqueles cantos ali, a gente acredita que possa ter sido as torres da igreja, né? Que caiu também devido à má conservação. Então acredito que era uma torre aqui e outra torre do outro lado. Do lado esquerdo lá seria outra torre. E que esses dois portões aí seriam os portões da entrada. Esse portal ali seria os portal da entrada. Né? Mas pelo menos estão cuidando das ruínas para a gente ter noção um pouquinho da história do Brasil, né? De como era a igreja. Chega para cá para a gente mostrar um pouquinho, né? Mais um pouquinho da parte externa, né? A parte externa da igreja, de como é que era, né? A estrutura, né? Mostrando um pouquinho a questão das paredes que ainda sobraram, né? Que como não tinha cobertura, foram se deteriorando ao longo do tempo, devido às chuvas, a mata, com certeza ficou abandonado. Aí depois fizeram esse esforço para manter essa estrutura. Aqui fora tem algumas placas, por exemplo, igual essa aqui que é proibido subir nas ruínas, né, falando um pouquinho sobre a questão que é um patrimônio cultural, que está aí na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade, que foi um tombamento federal, ou seja, com certeza o IPHAN está cuidando disso. Aí tem o número do processo, o livro que foi tombado como patrimônio histórico. E tem essa outra placa falando um pouquinho sobre a questão da ruína, né? Ruínas da Catedral, a Catedral de Ilhabela da Santíssima Trindade. O texto é grande, mas não vou ler assim mesmo. Ruínas da Catedral. No centro de Vila Bela estão as ruínas de uma catedral do período colonial, construída em 1769 com pedra, canga e adobe, com arquitetura estilo barroco. A catedral é um símbolo da cidade e constitui o marco de uma história que começou em 1752. Naquela época, a descoberta de riquezas minerais na região do Rio Guaporé fez com que Portugal se apressasse em povoá-la, temendo que os vizinhos espanhóis fizessem o mesmo. Foi então criada a Capitania de Mato Grosso e sua capital instalada em 19 de março de 1752. Enquanto foi capital, a cidade obteve um progresso muito grande, devido aos investimentos em infraestrutura e incentivos fiscais para os novos moradores. No entanto, as dificuldades de povoar a região, a distâncias, doenças, a falta de rotas comerciais e o estabelecimento de um importante centro comercial em Cuiabá acabaram forçando a transferência da capital em 1835. Uma cidade qualquer, Vila Bela não resistiria. Os moradores abandonaram a região, deixando casas, estabelecimentos comerciais e escravos para trás. Num dos episódios mais fascinantes de toda essa história, são estes escravos abandonados que garantem a sobrevivência da cidade, constituindo no local uma comunidade negra forte,
unida e fiel às suas tradições. Muito bacana mesmo. Então é bem interessante essa história, né, que é um marco em relação à questão da escravatura brasileira. Né, até interessante falando sobre a questão das tradições, né, que nós chegamos aqui bem numa semana de festa, né, 15 dias de festa, tem até uma placona grande. Do dia 13 ao dia 25 de julho. Então vai ser bastante dia de festa. Vai ter uma festança muito grande aqui na cidade, nós não vamos poder visitar todos os centros turísticos, como por exemplo museus e tudo mais, porque vão estar fechados devido a essa questão da festividade. Mas é uma cidade muito interessante de se conhecer. A gente vai ter que voltar, hein, para ver, né, por dentro ali o palácio, né, e outras instalações aí. Né? Mas vale a pena pisar nessa terra que foi a primeira capital do Mato Grosso, né? E também que tem uma grande influência em Porto Rolim de Moura do Guaporé, como queira dizer, e também Costa Marques. É uma pena que a gente veio no período de festividade e não vamos conseguir ver tudo, mas é um momento show de bola. Chegamos aqui na praça, Vila Bela da Santa Inês da Trindade. Né? Combosa está aqui, mas porém, na hora de ir embora, ela não quis ir embora. Né? E a gente também não, né? Então, a gente ficava aqui, como é feriado, temos que esperar amanhã o mecânico vir dar uma olhadinha para ver o que aconteceu, por que ela não está querendo ir embora, aí depois a gente resolve a situação, né? Enquanto isso, vamos refrescar. Vamos curtir esse perrengue aqui. Então, eu acho que esse é um dos motivos pelo qual a Kombi estragou, né? A gente ia participar dessa festividade também aqui na Ilha Bela da Santíssima Trindade. Né? Uma festividade maravilhosa, festa tradicional, que pela Kombi ter estragado, a gente conseguiu participar um pouquinho dessa festividade maravilhosa.
encarregado deu a oportunidade de conhecer essa festa tradicional que ficamos maravilhados em participar. Vai deixar ela. Lindo, 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 pessoal. Viemos visitar as cachoeiras e fomos presenteados com essa linda apresentação tradicional aqui de Vila Bela da Santíssima Trindade.